a gente começar hoje o nosso dia, a gente vai falar de pesquisa. Então, a gente também quer trazer, como trouxe no outro de moda, a WGSN, a gente vai trazer hoje uma outra pesquisa, que é uma pesquisa de moda em movimento, como os diferentes conectam o brasileiro ao consumo da moda. E quem vai apresentar essa pesquisa e conversar aqui com a gente é o Felipe Scherpers, que tem 20 anos de experiência em empresas de pesquisa de mercado, e CX, com mais de 3 mil estudos realizados. É professor universitário, é CEO da Opinion Box, empresa que oferece soluções digitais em pesquisas de mercado e Customer Experience. Responsável pela operação da empresa, garante a velocidade, qualidade e atendimentos de clientes, como o Serasa, o Zé Delivery, o Sena Brands e outros. Então, essa pesquisa da Opinion Box, que vai apresentar com vocês, Felipe Scherpers. Obrigado. Bom dia. Se a Vivi não tivesse falado que eu sou mineiro, acho que ninguém ia descobrir isso, porque eu disfarço muito bem, entendeu? Mas tudo bem, faz parte. Primeiro, um prazer poder falar dentro de uma plenária com um tema tão legal. Eu falo que a moda, né, faz parte da vida de todos nós aqui. Eu acho que a gente vai trazer muitos dados que têm a ver com a gente no dia a dia, e o mais interessante é ver como que o brasileiro como um todo está vendo isso, né? O Opinion Box, a gente produz e faz muitos estudos diferentes. A gente gosta de entender o brasileiro, e eu falo que pesquisa é dar voz para as pessoas, né? Então, cada vez mais a gente tem que dar voz às pessoas para ouvir as diferentes, né, no Brasil inteiro. Então, separei também, vou trazer alguns destaques aqui que são regionais, que eu acho que é legal, para a gente sair um pouquinho da nossa bolha, né, que muitas vezes a gente vive na bolha aqui de São Paulo, eu vivo na bolha São Paulo, Rio, Minas Gerais ali e tudo mais, para a gente expandir um pouquinho isso. Então, vamos lá, esse estudo, no final, tem o QR Code para vocês baixarem, tanto a palestra quanto também vários dados extras. Então, fiquem no final, tirem o QR Code, porque vai valer a pena, tá bom? Vamos lá. Começando primeiro, né, eu separei aqui alguns destaques dessa pesquisa para trazer e falar dessa importância da moda para o brasileiro, né? Primeiro que a moda é mais do que algo do dia a dia, algo básico. Ele, na verdade, ele vai muito além do cabide ali, né? A moda tem um impacto emocional na vida das pessoas, né? Então, quando a gente vê ali, quando a gente faz a pesquisa, a gente vê que 55% das pessoas associam a compra, né, o momento de comprar roupas, vestuários, acessórios, né, calçados, como momentos felizes, né? Então, faz parte ali para você dar um alívio no seu dia como um todo. Os 45% não quer dizer que não acham isso. A maior parte deles estão naquele em cima do muro, é indiferente. Mas o que é legal é ver que a maior parte das pessoas tem essa sensação de felicidade ao ver ali, ao momento de comprar uma roupa. E mais do que isso, né, 60% conectam a moda diretamente à autoestima, né? Aí cada um aqui deve ter hoje, na hora falou assim, hoje, ou ontem, ou semana passada, ou quando arrumou o ingresso para o evento, falado, com que roupa eu vou? Né? Quantas vezes a gente para pensar? E a gente fala para pensar porque você pensa na imagem que você quer passar, você pensa no seu conforto, um efeito gigantesco da pandemia que fez todo mundo repensar a moda, além da beleza e da imagem, mas também para o conforto pessoal. Então, é um dia inteiro de evento, o ar-condicionado vai estar mais frio, menos frio, né, e tudo mais. Então, a gente começa a pensar e leva diretamente à questão de autoestima. Aqui, dentro desse slide, trouxe meus dados extras aqui para vocês. O que é interessante? Quando a gente fala de momentos felizes, é principalmente para as mulheres, mas a maioria dos homens também associam. Então, a gente também tem que quebrar aquela questão que é, nossa, comprar roupa é algo muito de mulheres. Não. Né? A gente cada vez mais comprar roupas e isso ser um momento feliz é para ambos. Eu brinco que eu lembro quando eu era bem mais jovem, logo ali, que eu ia no shopping e basicamente você tinha as roupas de departamento, as lojas de departamento, que tinha a seção masculina, que era muito menor que a feminina. Às vezes o infantil era até maior do que o masculino. E você basicamente tinha pouquíssimas lojas masculinas. Hoje, não. Hoje você tem lojas só masculinas, lojas só femininas. Você tem uma oferta muito maior porque o mundo foi mudando ali. E foi todo mundo, independente do gênero, está vendo nesse momento da moda algo importante para o dia a dia. O que chama atenção nesses dados, tanto no Momentos Felizes quanto na autoestima, é que
Quem mais lida com isso, quem mais tem relevância para isso, são pessoas de até 24 anos. Então, a primeira parte ali, os mais novos da geração Z, né, tem uma relevância muito maior ali, essa questão de transformar o momento da compra em algo que é felicidade e autoestima. E, principalmente, na região sul. Quando a gente fala ali 55%, quando eu falo na sul, é 64%. Quando eu falo 60% da autoestima, no sul, é 66%. Ou seja, mais intenso para a região sul, esse momento da compra e o que representa para as pessoas como um todo. Tá? E um dado extra aqui, quando a gente fala do emocional, né? 2 em cada 3 brasileiros entendem que roupa é uma ótima forma de presentear outras pessoas. Né? Então, que a gente tem a questão também que moda não é apenas para si, também tem toda essa questão de comprar para outra pessoa como um todo. Seguindo aqui, né? Mas onde que essas pessoas compram? Eu gosto muito porque moda cada vez mais é múltiplos canais mesmo, né? Então você tem ali, 99% falam, eu costumo comprar de alguma maneira, em alguma frequência, em loja física. 91% fala, eu costumo comprar de alguma maneira em loja online. Ou seja, 9 em cada 10 brasileiros costumam comprar em loja física e online. É de fato uma categoria omnichannel. Então, uma marca que se propõe a ser só online ou só físico, talvez esteja perdendo ali também um pedacinho ali, porque eu quero comprar online, mas eu também quero ir na loja física. E aí a gente entende as estratégias, por exemplo, dos quiosques pocket, né, que, por exemplo, a Shein fez e tudo mais, que você pega várias marcas que são nativos digitais, indo para o físico, fazendo um showroom, fazendo fila com reserva quilométrica, porque o brasileiro ele quer a experiência dos dois. Ele quer a experiência do físico e ele quer a experiência online. E o que é mais importante, isso é para todo mundo. Se a gente pega gênero, idade, região, é muito parecido. Quando a gente olha assim, tudo é na margem de erro. Está tudo muito parecido. Ou seja, não é que uma região quer mais do que a outra, um gênero quer mais, uma idade quer mais. Todo mundo está focado na moda como algo de omnichannel mesmo, como um todo. Seguindo, mais um dado aqui. Isso eu gosto muito, que é, mas e aí, essa relação da experiência como um todo? A gente tem 2 pilares ali, vamos dizer assim. De um lado, o que mais atrai as pessoas, né, o brasileiro ali, a comprar algo de moda, né, roupa, calçado, acessórios, tá o preço. Né, todo mundo aqui, eu falo que preço é a resposta padrão, qualquer coisa que você perguntar. Qual é o fator, o que você leva em consideração? Preço, né, porque tem que caber no bolso, e qualidade. Porém, quando a gente vai olhar para o outro ponta, o que atrapalha essa experiência? O atendimento. O atendimento, 7 em cada 10 brasileiros falam que já deixaram de comprar numa marca porque teve uma experiência ruim de atendimento. Olha que difícil. Você tem lá a loja física, aí você tem um desafio que loja física, às vezes, tem um lado bom e um lado ruim do atendimento. Porque você tem como criar uma conexão muito maior do que numa loja online. Porém, se você pisa na bola também, acabou ali. A experiência que você gerou para o seu cliente pode fazer com que ele vá para a concorrência mesmo como um todo. Né? Então, você tem, de um lado, o preço e a qualidade como ponto muito positivo e a experiência do atendimento como algo que pode derrubar a marca como um todo. Aí, trazendo alguns dados aqui, o preço com peso principalmente para quem tem preferência pelo online, né? Que vai ali em cima dos cupons, descontos, cashbacks e por aí vai. A qualidade bem comum para todo mundo. E o atendimento ruim com peso principalmente para quem tem de 30 a 49 anos. Não é mais a Gen Z. Então a Gen Z está muito preocupada ali e o momento da compra é feliz. Os adultos, vamos dizer assim, né, que a gente está falando ali da geração X, de 30 a 49, esse percentual ali de 71 vai para 75. Então, sobe a relevância do atendimento ruim como algo para impedir você a seguir comprando da marca. E região sul, novamente, tendo um peso ali grande na questão do atendimento. Então, uma preocupação maior porque eles cruzam o momento feliz com o atendimento que tem que ser bom. Né? O atendimento faz parte desse momento feliz como um todo. Mas o que é mais interessante é que quando a gente pega todo esse conjunto, tem um dado ali que chama atenção, que é 54 lê avaliação de outros clientes. Seja online, seja físico, né? Então, você tem o peso da relevância. A gente estava falando ali do SEO, né? Ontem eu estava aqui no hotel, pertinho, aí eu joguei no Gemini e falei assim, Gemini, estou aqui na região da AMB, que restaurante você me recomenda?
Não joguei no Google, né? Fui lá no Gemini. Aí o Gemini me elencou 5. Esqueci para ele o quê? Do contexto, que era segunda-feira à noite. Dos 5 que ele me indicou, 4 estavam fechados. Aí eu falei, não, italiano. Aí esqueci novamente do contexto. Novamente ele me indicou, fui lá no Instagram pesquisar, tudo fechado de novo. E até conseguimos encontrar algum que funcionasse como um todo. Então, assim, se você traz o contexto, é importante. E as pessoas estão olhando isso, estão olhando a avaliação dos outros, né? Acompanhando, tendo a validação social. Quem mais tem validação social? Mulheres, o 54 vira 59. Sudeste, a região Sudeste como um todo, e o Sul. Então, a parte do Sul-Sudeste tem um peso muito maior a questão de validação social ali em avaliações como um todo. Belezinha? Seguindo aqui, a questão do digital, né, entrou com força ali e a gente fala, deixa eu ver o peso, né? A gente está falando do Google, a gente vai ter palestra do TikTok aqui, vai ter marcas falando, né, sobre TikTok, falando sobre em outras plenárias também como um todo. O que a gente vê ali? Primeiro que o brasileiro está seguindo as marcas, tá? Quase 6 em cada 10 brasileiros falam que seguem as marcas de moda. Principalmente mulheres e pessoas até 39 anos, tá? São o público que mais segue as marcas diretamente. E 49% seguem influencers de moda. 2 dados importantes. Então, vocês estão seguindo a marca e os influenciadores como um todo. Lembrando que tem hora que o próprio influenciador é a marca, né? Também tem isso, que é uma realidade atual. Mas o que é interessante? Quando a gente pergunta assim, tá bom, mas então você segue em qual rede? 87% Instagram. Então, é muito difícil a marca existir como moda e ignorar o Instagram. Porque é onde as pessoas estão seguindo marcas e seguindo influenciadores. E você tem ali 40% que estão no TikTok. Aí, dentro do padrão, né, trazendo aqui o dado para vocês, no TikTok, principalmente a geração Z. Né? Então, de fato, a geração Z, que aqui é 40% como um todo, para a geração Z, vai para 59%. Seguindo algum influenciador de moda no TikTok. No Instagram, está ali no patamar dos 90% mesmo. Né? Então, está seguindo nos 2 lugares, no Instagram e no TikTok como um todo. Tá? Além disso, o brasileiro ele está seguindo as tendências. Ele se interessa por tendência de moda. Fazendo um paralelo simples, né? Quem está aqui esperando chegar é maio, né? Que tem Diabo Veste Prada 2. Por quê? Porque tem um impacto gigantesco. Todo mundo lembra aquele filme é o filme tipo que você vai passando na TV, está passando, você para ver a cena, para ver o estilo, está todo mundo discutindo sobre os looks, saiu o teaser, está todo mundo falando sobre as roupas de cada momento que está ali da gravação, porque o brasileiro como um todo está interessado em moda. Ele está interessado em entender qual é a tendência de moda como um todo. Né? E aí, 65% buscam essas tendências em redes sociais. Quem busca mais em redes sociais? Mulheres, 30 mais no Sul. Esse é o recorte que mais está buscando ali. A gente vê que o Sul está com um olhar muito grande para a moda como um todo. Em compensação, quando a gente fala de influenciadores, principalmente 25 a 39 anos. Você perde a primeira parte ali da geração Z e pega a geração Z mais velha, né, mais para a virada com a próxima geração ali, olhando para influenciadores de moda como um todo. Tá? É uma realidade que não tem como. Então, a gente entende também por que muitas marcas estão trabalhando com influenciadores. Porque o brasileiro também está de olho nisso. E ele acompanha isso e está acompanhando para fazer uma escolha, ver qual marca está com um preço bom, qualidade bom e, principalmente, recomendação também. Seguindo aqui, a gente sai um pouco do digital dos influenciadores e vamos falar das comprinhas que vem de fora. Né? Será que o brasileiro está comprando? Primeiro, 66% falam que já compraram alguma coisa fora do Brasil pensando em moda. Tá? Então, não é comprar um carregador. Não é comprar aquelas coisas que você nunca vai usar para nada, mas você compra porque é bonitinho. Não, nós estamos falando de comprar roupa, calçados ou acessórios. Sendo que desses 66, ele é uma soma de 46 que já compraram e continuam comprando, e 20% que experimentaram e não compram mais. Então, tem o quê? Ruído na relação. Tem coisas boas e coisas ruins. Quem não comprou ainda, que são os 34, tem medo das taxas. E aí a gente entende por que as marcas entraram com muita informação sobre o tema.
Né? Então, se você pega as principais marcas, principalmente moda, mas as marcas que têm a questão das compras internacionais, entraram com muito discurso de explicar como funciona as taxas, não deixar as taxas virem depois, já virem no momento da compra, porque é muito ruim você ser pego de surpresa depois com uma cartinha falando: seu pedido chegou, você tem que pagar, senão você não vai liberar. E eu já paguei, já comprei ele, estou esperando só receber meu produto. Né? Então, as marcas foram ajustando isso ao longo do caminho, mas ainda tem 1/3 dos brasileiros que nunca compraram e tem uma parte deles com medo das taxas. E 36% tem o receio do produto não ser entregue. Aquela dúvida de: vai chegar mesmo? Está vindo lá de fora? Demora tanto? Será que vai vir? Então, para quem tem um concorrente de fora ou é um player de fora, ele tem que se preocupar com esses 2 pontos, que são os principais receios do brasileiro, e é bem parecido entre os perfis, tá? Quais são os problemas que aconteceram, né? 66 ali comprou já alguma coisa. Desses 66%, 47% tiveram algum problema. Virou e falou assim: tive um problema. Quem mais teve problema? Os homens. Até que, enfim, algum destaque dos homens. Eu falei, não tem nenhum destaque que é dos homens? Tem, os homens tiveram mais problemas do que as mulheres. Tá? E o problema mas aí os problemas são iguais, que é errar o tamanho. Né? Então, chega o produto, comprei e veio com o tamanho errado, ou eu vou ter que ajustar ele, e aí dá aquela coisa que é: comprei barato, comprei algo que eu achei que ia servir e não serve mais. E a taxação. Né, de fato, ter tido ali algum tipo de taxa, parou na alfândega, teve que pagar, e aí isso gerou um problema como um todo. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente pega ter problema, tem os homens, né, que eu gosto de destacar, mas sabe onde mais tem problema com a entrega da compra internacional? No Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte. Então, olha, aquela questão que a gente tem, que já tinha, que todo mundo que trabalha com e-commerce já sabe que você vai fazer uma pesquisa de e-commerce, Sudeste e Sul, vai reclamar do frete? Não vai. Quem vai reclamar do frete? Nordeste, Centro-Oeste e o Norte. E aí você pega a compra internacional, é a mesma coisa. Então, é uma preocupação, se você tem uma marca e você trabalha a nível nacional, é de fato uma preocupação a logística. Porque é isso que vai impactar para o seu cliente. E eles estão percebendo isso. E às vezes eles até topam pagar um pouco mais caro se vai chegar. O problema é que tem problema de não chegar, tem problema da taxa, aí vai juntando tudo isso e é um mercado que está querendo comprar, que não está conseguindo comprar ali porque não chega para ele. Né? Então isso é um fator relevante como um todo. Eu não falei. É relevante porque o Nordeste é a região que mais se interessa em buscar tendências. Olha que interessante. Mas é quem mais tem dificuldade com a compra internacional, e nem é dessa pesquisa, mas quando a gente fala de frete, é onde mais tem dificuldade com frete. Mas eles estão interessados. Aí, por que a gente entende nesse sentido? Aí surge uma nova marca menor no Nordeste e cresce rápido. Por quê? Porque resolve todas essas dores. Segue moda, segue a tendências e entrega. Né? Então, isso é importante quando a gente pensa nesse mercado como um todo ali. Seguindo aqui, por uma temática que é bem legal, que é a moda inclusiva. Né? Você, como moda hoje, saiu aquele modelo, né, que tinha os desfiles clássicos, né? Todo mundo lembra dos desfiles das Angels e tudo mais, né? E a gente vê cada vez mais movimentos sobre diferenças de corpos, de pele, de cabelo, de tudo. E a moda ser inclusiva é algo que é uma necessidade, é algo que interessa para o consumidor, mas é algo que a gente ainda tem um gap gigantesco no mercado. Né? Então, quando a gente vê ali, a gente perguntou para as pessoas você acha que a moda é acessível? Ela é acessível para todos os tipos de corpos? 56% vira e fala que não. Não é acessível. A moda não é para todos. Isso é ruim quando a gente fala como profissional. Tipo, é moda, a gente está falando de moda, momento feliz, autoestima. É como a pessoa quer se ver e as pessoas entendem que a moda não é acessível para todo mundo. E nós não estamos falando de valor aqui. Nós estamos falando principalmente de adequação à diversidade que tem, principalmente no Brasil, no país continental como um todo. Né? Quem mais reclama da moda não ser acessível? Mulheres. Esse 56 vai para 70. 7 em cada 10 mulheres falam que a moda não é acessível para todos. E pessoas mais jovens.
A geração Z fica ali em torno dos 75 e de 30 a 39 anos fica ali em torno dos 70. Então, de fato, os mais jovens tendo uma dificuldade, percebendo mais essa dificuldade da diversidade para a moda como um todo. E aí, uma forma de representar isso, a gente perguntou: você sempre encontra o seu tamanho? Independente do seu tamanho, né? A gente não perguntou qual era o tamanho da pessoa, falou: mas você encontra o seu tamanho? É fácil encontrar? Você sempre encontra? 43% tem dificuldade de encontrar o seu tamanho. Então, 4 em cada 10 pessoas têm dificuldade. Aonde acontece mais a dificuldade? Para as mulheres e na região Norte e Nordeste. Em Norte e Nordeste, o número chega a quase metade. Então, você tem uma dificuldade de frete, de chegar de compra internacional, e você tem uma dificuldade ainda de encontrar o seu tamanho. Então, assim, se a gente como profissional não pensar a moda com o pensamento da diversidade, a gente está deixando de fora uma parcela muito grande do mercado. E acho que esse é um desafio que a gente vai ter ao longo do tempo todo, assim. E aí a gente entende por que compras internacionais, por exemplo, cresceram, porque elas tinham o quê? A fotinha. De você, como cliente, colocar seu tamanho, suas medidas todas, tirar uma foto, porque ao invés de você olhar a foto que está lá do produto, você vai direto nas avaliações e vai ver: deixa eu ver alguém que se parece comigo, na minha altura, no meu peso, no corpo. Olha, ficou bom nessa pessoa? Vou comprar. Não tem nenhuma foto, não vou comprar não, vou procurar um outro que tem foto. Que é a validação para tentar resolver esse problema aqui. Aí a questão é como a sua marca está pensando nisso. Sua marca faz provador com diferentes corpos? Tamanhos, né, raças. Esse é um desafio para o mercado como um todo, quando a gente pensa ali na moda, de modo geral. E uma outra pauta é a sustentabilidade, né? A gente sabe que, e eu falo muito que sustentabilidade é um tema muito, muito bom, muito legal, mas que tem um politicamente correto. Por quê? É importante ser sustentável? 74% consideram que é importante a sustentabilidade na moda. Tá bom, você dá preferência para marcas que fazem ações sustentáveis? 41%. 74% falou que é importante, porque você não está dando preferência. Tá bom, mas sustentabilidade custa caro. Você paga mais por isso? 35% pagaria mais. Então, tem aquela questão: sustentabilidade é bom? É bom desde que não impacte no meu bolso. Então, se você consegue fazer uma sustentabilidade de fato acessível, ou sem trazer esse impacto para o cliente, ele está gostando disso, ele acha importante. Mas se ele achar que ele está pagando mais caro por ser sustentável, não necessariamente ele vai comprar de você. Olha que difícil. Eu tenho que fazer uma imagem, mas eu não posso, eu tenho que quase mostrar para ele, desenhar que eu sou sustentável, mas eu não sou mais caro por causa disso. Sendo que no Brasil, a gente sabe, no Brasil e no mundo, né, ser sustentável geralmente impacta na linha de produção, que impacta no custo. Então, é complexo. E o brasileiro ele não está dando necessariamente preferência para isso. Inclusive, tem uma parcela boa dos 59 ali que não dão preferência, que estão ali, fala: para mim tanto faz. Só que falou que estava com importante. Eu considero importante, mas para mim tanto faz. Né? Então, tem muito essa questão de a bandeira é importante. Só que também não trabalhe somente com essa bandeira, porque talvez a conta não vai fechar no final das contas. Né? Então, tem que levar muito com calma como diferencial. Para quem quer mais, aí vem um detalhe que é legal desses dados como um todo. Para quem é mais importante a sustentabilidade? Mulheres, vai para 78%, então os homens ali ficam abaixo de 70%, e para pessoas 50 a mais. As pessoas 50 a mais dão mais importância para a sustentabilidade na moda. Talvez porque já viveram mais, talvez porque já veem a quantidade de roupa que sobra e tem que passar para frente e tudo mais. Tem uma outra cabeça para isso. Quem dá mais preferência para marcas que desenvolvem ações sustentáveis? 50 a mais. Quem mais pagaria mais por produtos de moda sustentável? 50 a mais. Então, a sustentabilidade para esse grupo, né, de pessoas 50 a mais, tem um peso. Ela tem uma relevância maior do que para as outras gerações como um todo. Né? E, particularmente, no pagaria mais por moda sustentável, Nordeste e Norte pagam mais um pouquinho para isso.
Particularmente, olhando os dados da pesquisa, olhando o tanto de pesquisa que a gente já fez e tudo mais, eu acho que é mais porque vai pagar um pouquinho mais, mas para chegar. Eu acho que eles estão na etapa anterior. Quem está no Nordeste está querendo primeiro que o produto chegue. Que eu consiga comprar algo que esteja na moda, que siga as tendências, com preço bom e qualidade e que chegue. Eu estou nessa etapa. Se eu tiver que pagar mais e talvez é mais sustentável e vai chegar, está ótimo. É isso que importa. Tá? Então, é bem legal quando a gente vê o conjunto. Para a gente arredondar aqui, né, eu falo que, pegando uma linha da moda, né, a gente tem 4 fios ali que dominam e vai embasar toda a plenária, né, essa plenária aqui ao longo do dia. Primeiro, a omnicanalidade, né, é o mínimo, as pessoas estão esperando a integração dos canais. Tem uma expectativa básica do consumidor de que eu consigo me relacionar no digital e no presencial com cada uma das marcas ali que eu quero quando eu penso em moda. O atendimento, ele pode ajudar a reter. Ele tem um papel, porque se ele for ruim, ele afasta. E como você tem muitos players, de fato, se você tem como diferenciar um atendimento, ele vai contar ali como um todo. E não é pensar como atendimento diferenciado apenas com as marcas que trabalham premium. É pensar o atendimento para todo mundo, né? Redes sociais são o provador, a vitrine e a validação. Né? Ela é importante ali nesse quesito de acompanhar aonde está nascendo as tendências, qual é o comentário e para onde vai. Né? Que a gente vê lá um Big Brother em que a maquiagem borra e todas as marcas de maquiagem ganham com isso, o segmento inteiro. E todas se aproveitaram daquilo para ensinar tutorial e tudo mais. Então, isso é muito legal. E, por último, ali o 4º fio, que inclusão e sustentabilidade, nesse caso, mais inclusão do que sustentabilidade, são diferenciais competitivos. Se você consegue, de fato, atender a uma diversidade, você, de fato, pode agregar ali um mercado muito bom para a sua marca como um todo. Mas não somente na fala, no produto, que é mais importante de tudo. Né? É ser diverso no seu produto, não apenas no atendimento, não apenas no discurso, mas ter produtos também que atendem para todo mundo, para todos os corpos, raças e por aí vai. Aqui tem o QR Code. Nesse QR Code, além de toda a palestra, vocês também têm todos os gráficos da pesquisa, com a visão geral, gênero, idade e região. Então, tem muitos dados legais ali que vale a pena baixar para vocês poderem fazer análises, olhar de acordo com a realidade do público que vocês atendem ali como um todo. Fique à vontade e muito obrigado. Muito obrigada, Felipe.